Shalom, shalom, meus queridos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui para orar, né? Orar nunca é demais. A palavra de Deus ordena: orai sem cessar. Então nós, de fato, precisamos orar. E orar, e orar. E eu convido você a orar comigo. Vamos juntos buscar a presença de Deus. Vamos juntos orar pelo nosso Brasil. Nós não podemos dar descanso aos nossos olhos. Não podemos, os dias são maus e nós dependemos de Deus, porque sabemos que só Ele é que tem o poder de mudar as circunstâncias, de remover essa praga de sobre o Brasil e de sobre as nações da terra. E com certeza, o caminho da cura, o caminho da libertação, o caminho que Ele quer que tomemos é o caminho da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta promessa está de pé. O nosso Deus está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir e com suas mãos estendidas para nos abençoar. E nós vamos exaltar ao nome do nosso Deus. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Bendize, ó minha alma, a Yahvé, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, a Yahvé, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É o nosso Deus. Só o nosso Deus, Yahvé, é quem deve ser louvado, exaltado, adorado, temido, servido. E nós temos que orar para que o temor de Deus domine os nossos corações. Nós ficamos impressionados. Por quê? Porque apesar de haver uma ameaça de morte sobre o planeta Terra, as pessoas estão vivendo como se esta ameaça não existisse. As pessoas estão vivendo como se não estivesse sobre um juízo
enviado pelo próprio Deus. Queridos, vamos pedir que Deus gere temor no nosso coração, temor no coração desta geração, temor no coração da igreja, porque o temor é o primeiro degrau da sabedoria, é o princípio da sabedoria. O temor nos livra de pecar e nós precisamos ser dominados pelo temor de Deus para que a obediência a Ele, a sua palavra e as autoridades dominem o nosso coração. Porque o nosso Deus é grande em perdoar. É Ele que quer perdoar as iniquidades do Brasil. É Ele que quer perdoar as nossas iniquidades. É Ele que quer sarar as nossas enfermidades. É Ele que quer remover a morte, nos levantar da sepultura, remover as sentenças de morte que estão sobre as nossas cabeças. É o nosso Deus Yahvé quem nos coroa de graça e de misericórdia. E sabe o que Ele quer? Ele quer nos fartar de bens na nossa velhice. Ele quer nos saciar com longevidade de vida. Ele não quer que as nossas vidas sejam ceifadas. Ele quer nos dar vida longa na terra. Ele quer que nós o obedeçamos para que comamos o melhor da terra. Então, queridos, hoje eu gostaria de falar sobre obediência às autoridades. As autoridades que Deus constituiu. Nós vivemos dias tão difíceis, né? Onde fomos ensinados a questionar tudo e todos. Onde fomos tomados por um espírito de rebeldia, de anarquia, que campeia o nosso mundo, que campeia o nosso Brasil. E aí nós achamos que é o nosso direito desobedecer, criticar, se rebelar. E esquecemos de que somos novas criaturas. Amém. De que somos filhos de Deus, que a Constituição que nos domina é a do céu, que a nossa cultura não deve ser a cultura da terra, Amém. mas a cultura do céu. Nós precisamos ser tomados por esse espírito de obediência, porque as raízes que foram colocadas no coração do homem ali no Éden, depois que o homem desobedeceu a Deus. Foram duas raízes que nascemos com elas. As raízes da rebelião e as raízes do orgulho. Onde há rebelião, há orgulho. Onde há orgulho, há rebelião. Por isso que Cristo veio ao mundo, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história, para nos transformar de dentro para fora. Ele veio arrancar o princípio do pecado no nosso coração. Ele veio para matar a morte. Ele veio para remover de sobre nós as síndromes de Satanás e nos dar da sua vida, do seu poder. E ele declarou
em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele convida a mim e a você a aprender dele. Ele quer ser o nosso professor permanente. Nesse ensino de Jesus, não há diploma a ser entregado a nós enquanto vivermos no planeta Terra. O nosso diploma receberemos quando chegarmos na glória. Significa que não há férias na escola de Jesus. Na escola de Jesus, o ensino é constante, permanente. E ele nos chama a estar a seus pés, aprendendo da sua mansidão e da sua humildade. Humildade vem do céu, mansidão vem do céu. E o professor da mansidão é Jesus. O professor da humildade é Jesus. E nós necessitamos estar constantemente a seus pés para que aprendamos dele. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele ordena pelo Espírito Santo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Que sentimento esteve no coração de Jesus? O sentimento de obediência. E ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Ele obedeceu. Ele nos deu exemplo em tudo. E nós precisamos, amados, nessa conjectura que estamos vivendo, orar pelas autoridades, respeitá-las como Deus nos ordena. Porque essa honra que devemos ter às autoridades não é simplesmente porque elas são boas ou porque elas são más, é porque elas são autoridades constituídas por Deus. Você não vai ver o apóstolo Paulo trazendo palavras de maldição, ou de confronto, ou de rebelião, ou de desobediência às autoridades dos seus dias. Nero era o imperador nos dias do apóstolo Paulo. E mesmo sendo Nero o imperador, o apóstolo Paulo manda que oremos pelas autoridades. O apóstolo Pedro manda que nós respeitemos e honremos as autoridades, seja ela boa ou má. E o que vemos hoje nos nossos dias é um desrespeito. Tudo bem que o ímpio desrespeite. Não é um tudo bem aceitando, mas se tolera uma pessoa que não conhece a Deus se levantar contra as autoridades. Mas uma pessoa que é nascida de novo, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, não deve levantar a bandeira da sua ideologia acima da palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus permanece para sempre.
tudo passará, céus e terra irão passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Porque céus e terra irão passar, porque esses céus que vimos e esta terra que pisamos, um dia, breve, muito breve, vai ser queimada, purificada pelo fogo de Deus. Como diz Zacarias, não vai ficar nem raiz, nem ramos. O céu vai ser enrolado como tecido. O sol vai perder o seu fulgor, a lua não dará mais o seu brilho. Então pense bem. A palavra de Deus é a verdade. E hoje gostaríamos de orar pelas autoridades, mas quero deixar o fundamento da palavra aqui proclamado nos céus do nosso Brasil, a quem nós amamos. Veja o que diz a palavra de Deus, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo está falando à igreja de Roma. E o apóstolo Paulo está falando esta palavra de poder quando Nero era o imperador, o César, a autoridade máxima do Império Romano. E quem conhece a história sabe como os imperadores se comportaram, mas ainda assim deveriam ser respeitados, honrados como autoridades. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É a palavra de Deus que está declarando isso. Não estou lendo o Antigo Testamento. Eu estou lendo o Novo Testamento. Estou lendo cartas do apóstolo Paulo. Eu estou lendo a carta aos Romanos. Então, precisamos, amados, abrir o nosso entendimento. Quem resiste, quem se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. O apóstolo Paulo declara na primeira carta a Timóteo, que o quê? Que a lei não foi dada para os bons, mas para os maus. A lei existe para coibir o mal, para corrigir o mal. Porque o que pratica o bem vive muito bem com a lei. Agora vamos para outro texto. Vou ler só o versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Agora vamos para a carta de Paulo, ou melhor, carta de Pedro, o apóstolo Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, que também vai falar sobre a autoridade. Segunda carta de Pedro. Ele está falando sobre os falsos
mestres, tá certo? E ele está declarando quem são esses falsos mestres. E no versículo 9, ele declara: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Tá vendo? A Bíblia está dizendo que essas pessoas andam segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. A Bíblia declara que essas pessoas são imundas, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, qualquer autoridade. Olha o que diz o apóstolo Pedro pelo Espírito Santo: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Tá vendo? É a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro também viveu sob os dias de Nero, sob os dias do imperialismo romano, sobre aqueles dias maus de severa perseguição aos seguidores de Jesus Cristo. Mas ainda assim, essa igreja perseguida não destratava, não desonrava, não desrespeitava as autoridades que foram constituídas por Deus, ainda que elas fossem más. Agora veja o que diz a Bíblia no versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. A Bíblia está dizendo que os anjos de Deus, eles são maiores em força e maiores em poder. Está ouvindo? E diz a palavra que eles não proferem contra essas autoridades, esses governos, juízo infamante na presença do Senhor. Imagine vocês, há anjos do Senhor no Brasil, sim, há muitos anjos. E há anjos que foram comandados por Deus a protegerem essas autoridades. Tá certo? Então, o que acontece? Esses anjos poderiam muito bem chegar diante de Deus e falar palavras infamantes contra essas autoridades. Contra Nero, contra Diocleciano, contra Hitler, contra qualquer autoridade que já se levantou do planeta Terra. Esses anjos poderiam muito bem, diante de Deus, proclamar palavras infamantes contra os governadores dos nossos estados, ou os prefeitos das nossas cidades, ou o presidente da República, mas eles não fazem isso. Por que eles não fazem isso? Porque eles reconhecem que cada autoridade foi instituída por Deus. Porque ninguém tem autoridade se do céu não lhe for dado. Esses homens bobos acham que nós é que escolhemos as pessoas para governar.
Não é assim? Eu pergunto, quem escolheu Saul? Aí tem muita gente que diz assim, não, Saul foi escolhido pelo povo, foi escolha do povo e não escolha de Deus. Onde é que está escrito isso? O povo escolheu a monarquia. O povo escolheu um sistema de governo. E escolheu antecipadamente que o governo de Israel era um governo teocrático, Deus governava. Então, nos dias de Samuel, o povo começou a perceber os filhos de Samuel, que com certeza seriam os sucessores dele, né? Apesar de Deus ser aquele que escolhia os juízes, mas a partir de Samuel, os juízes ficaram dentro da família. E o que nós vemos? Que os filhos de Samuel não eram honestos como seu pai era. Os filhos de Samuel não foram fiéis como seu pai foi. E o povo sabia que os filhos de Samuel não governariam com justiça. Então ficaram com medo e começaram a olhar para as nações vizinhas, né? E desejaram ter o mesmo tipo de governo que as nações pagãs tinham. E com isso o povo rejeitou a teocracia, rejeitou o governo de Deus e escolheu a monarquia. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Claro que Saul não estava no que nós afirmamos. Ele não era um homem segundo o coração de Deus, semelhante a Davi. Mas ele foi chamado para cumprir um propósito. E o propósito que Deus tinha para com Saul era que ele libertasse o povo de Israel do domínio dos filisteus. É que ele aniquilasse por completo os amalequitas, os filisteus. E Saul não fez isso. Está ouvindo? Mas quando Davi teve a chance de aniquilar com Saul, ele não fez isso. Porque ele afirmou que não tocaria no ungido do Senhor. Quem de fato tocou em Saul foi Deus. Quem removeu a unção foi Deus. Quem removeu ele do trono foi Deus. Quem tirou ele de ação foi o Senhor, no tempo que o Senhor quis tirar. Olha que Saul fez muita bobagem. Muita. Eu não sei como Deus tolerou tanto Saul. Uma das questões que eu mais fico assim é quando Saul ousa matar os sacerdotes de Deus pela mão de um pagão. E ainda assim Deus ficou calado. Por quê? Porque são vasos preparados para cumprir propósitos, mas reservados para o dia do juízo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se os anjos não falam mal de autoridade nenhuma, nós devemos também imitar os anjos, porque os anjos obedecem a Deus. Eles sabem que eles são ministros do nosso Deus a nosso serviço, para nos guardar, para nos proteger. Então, claro que tem anjos protegendo autoridades de Deus deste país, ainda que essas autoridades sejam pagãs, ainda que essas autoridades não reconheçam que Deus é Deus, mas o cargo que elas ocupam porque toda autoridade procede de Deus. Entendeu, queridos? Então, escute, os anjos do nosso Deus, eles não proferem contra nenhuma autoridade juízo infamante na presença do Senhor. Então, nós precisamos
ver mudança no nosso país. Já estamos vendo muitas mudanças. Mas Satanás não pode nos infamar, não pode colocar as suas palavras na nossa boca para que nós proclamemos o que Deus nunca projetou que proclamássemos, entende? O nosso papel é orar e orar e orar e orar e orar e orar e orar. É obedecer a palavra do Senhor. Lembre-se, meus irmãos, que no tempo de Deus Ele faz o juízo perfeito. Está ouvindo? Então, não podemos, como crentes, usar as redes sociais para dizer o que queremos, o que achamos. Lembrem-se que seremos julgados pelas palavras que saírem da nossa boca. Deus vai nos julgar. O poder de vida e o poder da morte está aonde? Na língua. Então, eu quero ver um Brasil curado, eu vou proclamar cura. Eu quero ver paz neste Brasil, eu vou liberar paz, eu não vou incentivar guerra neste país. Eu não vou incentivar conspiração neste país. Eu não vou ser instrumento de Satanás para ficar do lado de Absalão em momento algum. Eu devo orar pelas autoridades que Deus constituiu, ainda que eu não concorde com as atitudes dessas autoridades. Mas quem conhece os corações é o Senhor. Nós não podemos levantar a bandeira da mídia e falar o que a mídia fala, fazer o que a mídia faz. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E a cura do Brasil está nas nossas mãos. A redenção do Brasil está nas mãos da igreja. É a igreja que tem as chaves do reino dos céus. É a igreja que abre e é a igreja que fecha. É a igreja que arranca e é a igreja que planta. Amém. É a igreja que fecha as brechas. É a igreja que segura as pontas do altar. É a igreja que concorda com Deus. Então nós temos, amados, que orar pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pela nossa nação, pelas autoridades que Deus constituiu nesta nação. Nós não vamos levantar ideologias, nós vamos levantar a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Ideologias passam, homens passam, governos passam. Hitler passou, Mao Tse Tung passou. Entendeu? O Império Romano passou, Nabucodonosor passou, Dario, Ciro passaram. Mas a palavra do nosso Deus permanece de pé. E permanecerá de pé para todos sempre. A palavra de Deus é eterna. Ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus irmãos, se nós segurarmos as pontas do altar e fazer o que o profeta Isaías nos ordena, ó vós que fazeis lembrar do Senhor,
não descanseis, e não deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra, até que restabeleça o Brasil como objeto de louvor na terra. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Nós já estamos vendo o nosso presidente dobrado aos pés do Senhor. Ele pode até não ter o conhecimento que você tem e que eu tenho. Mas não esqueçamos, irmãos, que quando o rei de Nínive pagão se dobrou diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Jonas, Deus se inclinou para as orações daquele rei e se inclinou para as orações do seu povo. E Deus salvou a cidade de Nínive. Não esqueçamos, meus irmãos, que Nabucodonosor, com seu orgulho, com a sua soberba, ele foi julgado pelo Senhor. E Deus o tratou com severidade. Mas quando Nabucodonosor reconhece que Deus é Deus, que só Yahvé é Deus, só Ele tem poder, só Ele é grande, só Ele é majestoso, que ele é curado da sua enfermidade e retorna ao trono da Babilônia. Ele dá um testemunho maravilhoso e ele começa dizendo: grandes são os teus sinais, poderosas são as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno e o teu domínio se estende de geração em geração. Essas palavras saíram da boca de Nabucodonosor. Não esqueçamos que Deus chamou Ciro de seu servo. E Ciro era um rei pagão, meus amados. E Deus o chamou de servo. E Ciro foi usado pelo Senhor de uma forma magistral para abençoar o povo de Israel. Então, por que o nosso presidente não seria também usado por Deus para abençoar a nossa nação? O que ele precisa é de oração, não é de crítica. É de oração. O que os governadores precisam é de oração. Só o nosso Deus tem a solução para o nosso Brasil. Só o nosso Deus. Então não esqueçamos de que precisamos orar, de que da nossa boca deve ser liberada palavras de vida, de salvação, de cura, de libertação, de esperança. Palavras que são sementes poderosas, que vão cair na terra e vão ser tomadas pelo Espírito Santo, que gera vida em cada palavra de Deus que procede da sua boca em fé. Então, não ousemos falar das autoridades. Se os anjos não ousam falar mal dessas autoridades, quem somos nós para falar mal das autoridades? Eu fui impactada quando li novamente a carta de Pedro por esses dias aqui, né? A gente está buscando o Senhor e saltou tão forte de Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de nós, igreja. Nós estamos pecando contra ti. Senhor, os anjos não ousam criticar uma sua autoridade diante do Senhor. Eles poderiam até fazer, Senhor. O julgamento dos anjos seriam até perfeito, justo. E eles não fazem. Porque eles sabem que as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Eles não passam acima de ti. Então, meus amados, vamos ser fiéis à palavra de Deus. E eu gostaria só de ler mais um texto que vocês já conhecem, é a primeira carta de Paulo a Timóteo,
que vai nos convocar a orar pelas autoridades. E nós vamos ler, porque a palavra de Deus é a verdade, é ela que é martelo que esmiuça a penha, e essa palavra tem poder. As nossas palavras não, mas a de Jesus tem poder. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Olha o que diz o apóstolo Paulo pelo Espírito. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Use todo tipo de oração para orar por todos os homens. É uma exortação. Eu chamo você, igreja, à parte, no cantinho, para dizer a você, igreja, que é preciso orar. Todo tipo de oração a favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor daqueles que exercem autoridade, aleluia, em favor daqueles que estão acima de nós. Temos que orar a favor do presidente da República, dos seus ministros, dos governadores. Temos que orar pelos deputados, pelos senadores, pelos prefeitos, vereadores. Temos que orar pelos pastores que são autoridades sobre nós, pelos pais que são autoridades sobre nós, professores são autoridades sobre os alunos, médicos são autoridades sobre os seus pacientes. Você notou? A Bíblia está dizendo que temos que orar. Orar a favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. A polícia militar está investida de autoridade. As forças armadas estão investidas de autoridade. Os juízes, os promotores. Meu Deus! Quantas pessoas! E a Bíblia está nos ordenando a orar todo tipo de oração. Significa que há momentos que você vai suplicar, outros momentos você vai agradecer, em outros momentos você vai fazer guerra espiritual, batalhar, em outros momentos você vai interceder, em outros momentos você vai pedir, mas contanto que você ore, siga a direção do Espírito Santo, mas não deixe de orar por todos que exercem autoridade, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. Aí diz a Bíblia, por que temos que orar por esses que exercem autoridade? Tem um propósito, e o propósito é este aqui, ó, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, o nosso Deus quer que vivamos uma vida tranquila no Brasil. O nosso Deus quer que vivamos uma vida mansa, com toda piedade e respeito. Ele quer. Ele deseja que tenhamos uma boa educação. Ele deseja que tenhamos uma saúde de primeiro mundo. Ele deseja, sim, que tenhamos infraestrutura em cada cidade. As nossas cidades sejam limpas. Ele deseja, sim, que não haja corrupção. Ele deseja que haja justiça social, sim. Não uma justiça levantada por ideologias, mas uma justiça bíblica, onde o órfão, a viúva, o pobre é servido com respeito, entendeu? Onde haja divisão correta de bens, onde a pessoa que nasce no plano, para mim, acho uma tremenda injustiça.
Eu não entendo como é que alguém nasce numa nação como essa, chamada Brasil, e não tem, pelo menos, uma casinha para morar. Eu não acredito que Deus me fez nascer neste país e não tem uma casa para mim. Não creio. Não creio. Eu creio que se Ele nos deu uma nação tão gigante e colocou aqui 200 milhões de habitantes, Ele tem 200 milhões de casas para o povo. Agora, o que faz com que alguns tenham e outros não tenham é porque uns estão pegando o que é do outro. Os grandes latifundiários estão com muita coisa que só vai levar no caixão ele mesmo e mais nada. Tudo fica aqui, porque a terra não é do homem. A terra é do Senhor. O homem vira pó quando morre, vira terra. Mas a terra pertence a Deus. Então, Deus quer que haja justiça. Se não há, a culpa não é de Deus, a culpa é dos nossos pecados. É porque somos egoístas, pecadores, egocêntricos. Juntamos tesouros na terra e não no céu. Buscamos o melhor para nós, a sardinha sempre para a nossa brasa. Mas se olharmos para Jesus, vamos aprender. Como ele andou, devemos andar. Então, temos que orar. Temos que orar, porque coração de Nero só Deus conhece, só Deus pode transformar o coração do Nero. Só Deus pode colocar no coração dos governantes sede de justiça. Só Deus pode colocar temor em seus corações. Só Deus pode remover soberba, orgulho do coração do homem. Só Deus pode transformar o homem de dentro para fora. Só Deus pode abater a vaidade humana. Então, se nós não orarmos, nós não iremos ver o que Deus tem e quer para fazer na nossa nação. Mas se nós orarmos, irmãos, nós iremos ver, já estamos vendo, iremos ver muito e muito e muito mais, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Amém? E veja, orar pelas autoridades, orar por todos os homens, diz a palavra, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações esta palavra. E que nós nos arrependamos e queiramos mudar. Eu acredito que se houver arrependimento da nossa parte, nós mudaremos, porque o Espírito Santo vem ao nosso socorro, vem ao nosso auxílio, e ele nos dá força, nos dá graça para viver conforme aquilo que ele ordena na sua palavra. Vamos orar? Eu quero abençoar a Rejane de Souza, a Melba, eu vi o pastor Wilson aí, um abração, a Ramon, eu abençoo, Stephanie, Joelma, esse povo lindo do meu Deus, Michele, Neide, Raquel, é muito Luan, Poliana, Pedro, meu Deus, Yasmin, Armando, Murilo da Prata, um abração, os irmãos da Prata. Vamos orar juntos pelas nossas autoridades. Aproveita agora, ore pelo seu prefeito, ore pelos seus vereadores, ore pelo governador do seu estado, ore pelo presidente da República, seus ministros. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor e sabemos que Tu és glorioso, poderoso, santo, justo, fiel. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Toda autoridade procede de Ti.
E nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. Amém. Esta palavra sempre será martelo que esmiuça a penha. Essa palavra sempre será espada cortante que divide juntas e medulas, alma e espírito, discerne os pensamentos e intenções do coração. E eu quero te agradecer porque esta palavra é viva, ela funciona, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela nos convence. E nós fomos convencidos dos nossos erros e nos arrependemos, Senhor. Queremos nos arrepender diante de Ti, porque temos pecado contra Ti, Senhor. Temos falado palavras contrárias ao Teu padrão a respeito das autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa toda crítica, Senhor. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus, todo comentário, tudo aquilo que falamos em família, tudo aquilo que falamos em público, tudo aquilo que falamos através das redes sociais. Nós queremos pedir perdão a Ti, no nome de Jesus. Queremos nos converter à palavra do Teu Espírito, em que o apóstolo Paulo fala em Romanos, o apóstolo Pedro e em Timóteo o apóstolo Paulo novamente fala, Senhor, sobre honrar as autoridades, sobre interceder pelas autoridades, sobre ter um entendimento claro que essas autoridades foram constituídas por Ti. Senhor, nos ensina a orar pelas autoridades, nos ensina a clamar, a chamar a existência daquilo que Tu tens e quer para essas autoridades. Quando nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, que não oremos com sentimento de vingança, que não oremos com o dedo apontador, mas que oremos com compaixão, amém, que oremos com misericórdia, que oremos seguindo a direção do Teu Espírito, para que intercedamos corretamente, para que chamemos as Tuas promessas, amém, a Tua vontade na vida destes que exercem a autoridade. Amém. Pai, nós oramos pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tu conheces o nosso presidente, Tu sabes quem ele é, Tu sabes os motivos pelos quais o Senhor o colocou, ó Deus, na presidência deste país. Tu sabes os moveres que o Senhor fez para que essa presidência se tornasse uma realidade. Tu sabes qual é o Teu propósito. E nós, ó Deus, oramos para que o nosso coração possa se inclinar ao Teu coração. Amém. E nós possamos ser Teus canais para gerar a Tua vontade na vida, Senhor, do Jair Bolsonaro. Queremos ver este homem transformado, completamente transformado pelo Teu Espírito. Queremos ver, ó Deus, uma transformação a ponto dele nascer de novo, dele ser regenerado pelo Espírito Santo. Amém. Não queremos que o presidente permaneça um religioso, mas queremos que ele tenha uma experiência profunda com a pessoa bendita de Jesus Cristo, que ele seja transformado pelo Teu Espírito Santo, que venha a revelação do Cristo bendito ao seu coração. Amém. Que em nome de Jesus o presidente da República abrace a fé viva na pessoa bendita de Jesus Cristo, que ele tenha coragem de declarar: eu sou nascido de novo, eu pertenço a Jesus e eu quero ver a manifestação do poder de Deus na minha nação. Amém. Pai, guarda a sua mente, guarda o seu coração. São tantos os bombardeios que ele tem sofrido neste tempo.
Senhor, traz a ele a tua direção, a tua sabedoria. Põe guarda na sua boca, para que ele não fale impensadamente, mas que ele possa receber de ti um ouvido de erudito, ele possa receber, ó Deus, uma boca de estadista. O Senhor possa mudar o coração do presidente Bolsonaro, como o Senhor mudou o coração de Saul. Amém. O Senhor possa dar a ele esses ouvidos de erudito, como o Senhor deu a Isaías, essa boca de estadista, como o Senhor deu a Isaías. Ó Senhor, em nome de Jesus, sustenta ele, guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda os seus pés de serem presos, livra ele de todo mal, livra ele de toda a conspiração das trevas, livra ele, Senhor, de todo o complô do inferno, de toda a obra de bruxaria, de feitiçaria. Eu declaro em fé, em nome de Jesus, que nenhuma obra de bruxaria, de feitiçaria prevalecerá, porque sobre o presidente da República está a tua poderosa mão, e contra aqueles que estão debaixo da tua tenda não vale encantamento, não vale feitiçaria, e nós proclamamos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os ministros que somam com ele nesse governo. Amém. Nós oramos, meu Deus, para que os nossos corações se quebrantem e nós sejamos intercessores dessas autoridades. Senhor, tenha misericórdia da Câmara Federal, tenha misericórdia do Senado Federal. Oramos para que a tua justiça prevaleça. Oramos para que leis justas sejam criadas neste país, para que estes homens, ó Deus, que têm o poder da caneta, temam o teu nome, Senhor, que nestes dias de juízo eles possam refletir, que nenhum deles possa, Senhor, se aproveitar da situação para se autopromover. Amém. Mas que em nome de Jesus o temor domine o coração dessas autoridades, essas autoridades governamentais, os governos do estado, os prefeitos das cidades, os deputados, os senadores, ó Deus, os juízes, os promotores, todos aqueles, ó Deus, que estão investidos de autoridade, deputados estaduais, vereadores, Pai, que a tua sabedoria, que a tua verdade prevaleça, Senhor. O teu temor domine os seus corações. Estes homens te temam, estes homens se dobrem diante do Senhor, estes homens possam perceber que o mundo está debaixo de um abalo, ó Deus, que só o Senhor pode tirar, só o Senhor pode tirar o Brasil deste abalo, só o Senhor pode tirar as nações deste abalo, que essas autoridades se humilhem, se quebrantem, busque de ti refúgio, amém. Busque de ti socorro, porque o socorro vem de ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, queremos abençoar, ó Deus, as nossas autoridades com paz, com salvação, com cura, com libertação, com integridade, Senhor. Queremos abençoar com verdade, com honestidade, com sinceridade. Amém. Queremos, ó Deus, orar para que estes homens sejam transformados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, toma a direção do nosso país. Nós temos a certeza que o Brasil é teu. Ninguém deterá os teus projetos para com esta nação. Nenhuma das tuas promessas cairá por terra nesta nação. O Brasil é celeiro de missões.
O Brasil vai pregar o evangelho a todas as nações da terra. Amém. Nenhuma das tuas promessas caducará. E nós abençoamos a tua igreja, para que a tua igreja se levante com poder e autoridade e se converta à tua palavra, se converta à tua verdade. Amém. E viva a tua verdade, que a tua igreja seja canal, Senhor, de libertação, de salvação, de cura, de santidade. Evangelistas, que os mestres, oh Deus, que os profetas, que os obreiros, os missionários, os presbíteros, diáconos, os líderes, todos sem exceção, a igreja de Jesus se levante no Brasil como uma igreja que obedece a teus comandos, como uma igreja que ouve a tua voz, como uma igreja que se prostra aos pés de Jesus para aprender dele mansidão e humildade. Que esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, segure as pontas do altar para reparar as brechas da nossa nação, em nome de Jesus, porque tu queres, ó Deus, levantar o Brasil como objeto de louvor na terra. Amém. Senhor, abençoamos os lares. Oramos para que os lares sejam visitados de uma forma intensa pelo teu Espírito Santo. Aqueles lares que estão angustiados, eu repreendo toda angústia. Em nome de Jesus, ministro paz ao coração das pessoas que habitam nesses lares, ó Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, monte guarda no coração destas famílias, destas casas, desses lares, em nome de Jesus. Senhor, onde a enfermidade traz a cura, onde a opressão traz libertação, Senhor. Onde, ó Deus, a desordem traz a ordem, onde a morte traz a ressurreição, Senhor. Nós clamamos por salvação nas famílias, neste tempo de reclusão, que este povo clame a Ti, busque a Ti, Senhor. Que este povo queira a Ti, que as verdades da Tua palavra, Senhor, possa falar alto aos seus corações. Que o povo do Brasil, Senhor, se incline ao Teu nome, ao Teu poder, à Tua graça. E que a salvação do Senhor corra velozmente sobre a nossa nação. Nós abençoamos, ó Deus, a nossa pátria. Abençoamos cada habitante desta terra chamada Brasil. Oramos para que o Senhor guarde, em nome de Jesus, as tribos indígenas desse Covid-19. Em nome de Jesus. O Senhor sabe da estrutura dos indígenas neste país. Senhor, livra essas tribos desta malignidade. Protege pelo teu poder esses povos. Em nome de Jesus, livra-os, ó Deus, de todo mal, meu Senhor. Faz com que eles obedeçam os comandos que são dados de não saírem das aldeias, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, sopra sobre as tribos indígenas, sopra sobre as cidades ribeirinhas, sopra, Espírito Santo, sobre os sertões do nosso país, sopra, Espírito Santo, sobre toda a nação brasileira. Traz uma onda de salvação sem limite sobre esta pátria. Traz uma onda de libertação, de cura. Nós cremos que o avivamento está vindo. Nós cremos que o Senhor varrerá esta terra com o teu poderoso avivamento, Senhor. Nós cremos e nós abençoamos o Brasil, declarando: Brasil, as tuas eiras estão se enchendo de trigo,
Os teus lagares estão transbordando de mosto e de azeite. Aleluia. Comerás abundantemente, Brasil, e te fartarás, e louvarás o nome do nosso Deus Yahvé, que tem procedido para contigo maravilhosamente. Aleluia. E o teu povo, Brasil, jamais será envergonhado. Amém. Porque Yahvé removerá as locustas, voadoras, cortadoras, migradora e destruidora. Ele curará a tua ferida, Brasil. Ele é a tua solução. Ele é a tua vida. Aleluia. Tu és uma nação bendita, Brasil. E tu, Brasil, te dobrarás ao senhorio de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus os abençoe grandemente. O Pablo vai falar um pouquinho e abençoar vocês também, em nome de Jesus. Ui, meu Deus. Aqui já é a segunda live, viu? Que acabou e a gente começou de novo. Mas é isso, pessoal, que o Espírito Santo nos mova como igreja. Aí onde você está, na sua casa, encha a atmosfera desse lugar de adoração. Não deixe que as notícias, que as murmurações entrem na sua casa, mas seja usado pelo Espírito Santo para abençoar nossas autoridades, para abençoar vidas ao seu redor. Nós somos objeto de cura na terra, somos objeto de louvor a Deus. Então, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero que você aí também no seu lugar ore junto comigo. Nós vamos declarar mesmo que a nossa nação está coberta pelo sangue de Jesus. Nós vamos declarar que aquilo que já foi selado no altar não voltará atrás. Aquilo que o Espírito Santo já determinou não será removido de nós. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, ore junto conosco. Pai, em nome de Jesus, nós confirmamos essa oração. Esse tempo de intercessão, de quebrantamento, gera no coração da igreja, Senhor, um quebrantamento, gera no coração da igreja um temor ao Senhor. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito e não pelas notícias. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito e não por aquilo que as pessoas lá fora, os ímpios, estão dizendo. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra vivifique em nossos corações, porque nós já fomos justificados por Cristo Jesus. Nós declaramos que as obras do pecado não têm poder sobre nós, as obras da carne não têm poder sobre nós. E como igreja nós declaramos que haja um derramado do Espírito sobre a terra, sobre o Brasil. Pai, declaramos nesse tempo que a terceira geração, assim como a segunda geração e a primeira geração, se levanta com autoridade para decretar falência no inferno. Todo plano de Satanás contra o governo, todo plano de Satanás contra o povo de Deus, todo plano de Satanás contra a terra, nós anulamos, rejeitamos, revertemos toda a ação do inferno em nome de Jesus. Como igreja do Senhor na terra, nos levantamos com autoridade para decretar falência nos planos de Satanás. Ordenamos bagunça no inferno, ordenamos falência no inferno, mas a igreja avançará em autoridade, em poder de Deus, em graça, em unção do Espírito. Nós nos levantamos, levanta no seu lugar com autoridade, nos levantamos para declarar que a nação brasileira já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Satanás não tem poder sobre nós, o inferno não tem poder sobre nós, e por isso nós estamos sobre o poder do inferno. Nós estamos acima dos principados, estamos acima das potestades, porque Jesus nos colocou nessa posição, e nesse posicionamento nós declaramos: recue Satanás da nossa nação, recue do governo, recue das casas, recue do meio da igreja, trazendo confusão, discórdia, disseminação. Nós ordenamos cura em nome de Jesus, ordenamos salvação, ordenamos união, vida em nome de Jesus. Todo reino dividido não subsiste, e por isso declaramos que como uma só igreja nos levantamos
como autoridade profética na terra, nos levantamos para declarar que a vontade de Satanás já foi destruída na cruz. Nós anulamos todo o plano maldito. Nós entramos nas aldeias, nós entramos, Senhor, onde houver pessoas que não conheceram o Evangelho ali na África, aqui no Brasil. Entramos com autoridade para declarar que venha um reboliço, venha, Senhor, um mover profético, trazendo vida, trazendo avivamento, trazendo arrependimento, conhecimento da palavra. Nós invadimos na autoridade do nome de Jesus toda a atmosfera espiritual na nação brasileira e declaramos: toda palavra de morte não tem poder contra a nação, toda palavra de morte não tem poder contra a terra, porque a terra foi salva na cruz do Calvário. Ordenamos vida onde houver morte, todo espírito de idolatria, de feitiçaria, todo sangue derramado na terra em sacrifício pagão, nós ordenamos anulação em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos com autoridade, declaramos: toda arma forjada não poderá contra nós, porque há um povo que ora, há um povo que intercede, há um povo que está diante de Deus. Ordenamos agora, onde houver confusão mental, onde houver falta de sanidade no meio da igreja, todo medo não prevalecerá, todo temor no coração, ordenamos paz agora, ordenamos que a paz entra nas casas trazendo vida, que a paz entra nas casas trazendo arrependimento, trazendo transformação em nome de Jesus. Nos levantamos com autoridade para saquear o inferno. Não há distância no reino espiritual, e por isso nós entramos em união com todos aqueles que estão orando agora e declaramos que saqueamos o inferno com autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos todas as orações feitas nesse dia, nessa segunda-feira, porque nós sabemos que o Senhor permanecerá eternamente. Os reinos passarão, os reis passarão, mas o Senhor permanecerá. Todo aquilo que foi semeado em temor ao Senhor na terra hoje, toda oração que foi brotada, que foi semeada hoje, nós ordenamos em nome de Jesus que suba ao trono da graça. Que suba, Senhor, e que seja respondida em nome de Jesus. Te agradecemos por cada pessoa neste dia que entrou, que foi abençoada, que entrou junto conosco. Que cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito e ministrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus.